Em 2017, eu conheci aquele que viria a ser meu marido. Na época eu tinha 17 anos e ele tinha 21. Ele havia acabado de sair de um relacionamento longo e complicado que tinha durado 6 anos, e por ser tão jovem, eu acreditava que finalmente poderia aproveitar a vida de solteira. Eu tinha passado boa parte da adolescência em um namoro sufocante, sem me permitir viver o que tantas amigas viviam. Achava que agora sim teria liberdade. Mal sabia eu que a verdadeira prisão estava prestes a começar. Fiquei solteira por apenas 4 meses. Nesses poucos meses, me dediquei a sair, conhecer novas pessoas, me divertir. Eu acreditava que iria arrasar, mas logo percebi que essa ilusão não duraria muito. Foi nesse curto período que conheci Rafael, aquele que hoje é meu marido. O encontro aconteceu de uma maneira banal, quase insignificante, mas que mudaria todo o rumo da minha vida. Uma amiga me apresentou um rapaz com quem ela estava ficando, e ele, por sua vez, estava acompanhado de Rafael. Nós nos tornamos amigos no mesmo instante. Eu nunca imaginei que pudesse ficar com ele, mas ao final daquela noite, ele roubou um beijo meu. Uma semana depois já estávamos namorando e logo passamos a viver praticamente juntos. Naquela época eu não trabalhava e Rafael se desdobrava para me visitar todos os dias. Ele saía do serviço e vinha direto para minha casa, ficando até de madrugada. Em pouco tempo, ele me levou para conhecer sua família. Eu, que sou extremamente comunicativa e adoro conversar, pensei que seria recebida de braços abertos, mas a realidade foi cruel. A família de Rafael era o completo oposto de mim. Frios, silenciosos, quase indiferentes. Sua mãe, Dona Sônia, sequer olhou para mim no primeiro dia. Não me cumprimentou, não me dirigiu um sorriso. Quando falava comigo, era sem olhar nos meus olhos, e quase sempre aproveitava para mencionar Joana, a ex-namorada de Rafael. Joana fazia assim, Joana era assado. Comparações constantes que me deixavam desconfortável, como se eu estivesse ocupando um lugar que não era meu. Eu, no início, pensei que com o tempo eles veriam quem eu realmente era, que me aceitariam, mas isso nunca aconteceu. As visitas à casa deles se tornaram um suplício. Muitas vezes eu era ignorada, outras vezes nem lugar à mesa me davam. Cheguei a ouvir de Dona Sônia que, se eu quisesse, poderia fritar um ovo para mim, porque da comida feita para os demais não havia nada para mim. Rafael, ingênuo ou talvez covarde, dizia que era implicância minha, que eu estava exagerando, mas no fundo eu sabia. Eles me odiavam. Minha mãe, sempre sábia, dizia para dar tempo ao tempo, e eu tentei. Continuamos juntos, morando na casa dos meus pais. Meu pai, que ainda era vivo, fazia questão da minha presença. Eu era filha única e recebia todo o carinho e proteção dele. Nesse período, comecei a trabalhar como vendedora no centro de Campinas. Era comum no centro da cidade encontrar ciganas que ofereciam leitura de mãos, pediam dinheiro ou até roubavam desavisados. Eu sempre evitava contato. Um dia, já com 2 anos de namoro, minha gerente me pediu para depositar uma quantia em dinheiro no banco ao lado da catedral. Era R$350. Para me prevenir de qualquer roubo, escondi o dinheiro por dentro da calça. Naquele dia parecia que todas as ciganas do mundo estavam reunidas ali. Passei rápido, desviando dos convites insistentes, até que uma delas segurou meu braço. Eu recusei, mas ela me seguiu e disse: "Você não acredita, não é? Pois saiba que você carrega R$350 dentro da sua calça, para depositar no banco em nome de fulana." Meu coração gelou. Como ela sabia aquilo? Só eu e minha gerente sabíamos do valor e do destino do depósito. A cigana continuou: "Fizeram um trabalho para separar você do seu marido. E quem fez foi uma pessoa que você conhece como benzedeira. O nome dela é Maria Cida." Eu fiquei em choque. A única benzedeira que eu conhecia havia sido apresentada a mim pela própria sogra, Dona Sônia. Alguns meses antes, em um período difícil, ela me levou até lá para que eu fosse benzida.
Logo depois, arrumei o emprego que tinha na época. A revelação da cigana me deixou em pânico. Tudo começou a se encaixar. Meu casamento estava em frangalhos. Rafael tinha mudado comigo, me tratava mal, tínhamos brigas constantes, às vezes até com agressões. E ingênua, eu buscava ajuda justamente com Dona Sônia, acreditando que, como mãe, ela me aconselharia. Mas ela sempre dizia que eu e Rafael éramos muito diferentes e que deveríamos nos separar. Para ele, repetia que eu não prestava, que meu jeito comunicativo era falsidade e que ele logo descobriria quem eu realmente era. Naquele mesmo dia, depois da revelação, pedi para sair mais cedo do trabalho. Chamei minha mãe e fomos juntas até a casa da benzedeira. Ao chegar, ela estava atendendo outra pessoa. Ficamos esperando do lado de fora até que o marido dela apareceu. Contei uma conversa qualquer até perguntar o nome dela, como quem não queria nada. "É Maria Cida", ele respondeu. Naquele instante tive certeza. Quando chegou minha vez, entrei no pequeno cômodo cheio de imagens e velas. Ela me olhou de um jeito estranho, como se soubesse que eu tinha descoberto. Eu não disse quem havia feito o trabalho, apenas falei que sabia que algo havia sido feito contra mim e que queria desfazer. Enquanto me benzia, ela mesma se entregou. O que foi feito aqui será desfeito aqui. Eu nunca havia mencionado que o trabalho tinha sido feito ali, ou seja, ela confirmava com as próprias palavras. Ela me perguntou se eu queria devolver o mal que me foi enviado. Eu respondi que não. Eu nunca quis pagar mal com mal. Disse apenas que confiava em Deus. Foram anos de tormento. Hoje, após 14 anos de casada, sei que sobrevivi a duras batalhas. Dona Sônia, sua filha e até o marido dela fizeram da minha vida um inferno. Não foi apenas um trabalho espiritual que recebi. Foram vários, mas escolhi permanecer firme. Amo Rafael de verdade. Apesar de tudo, construímos uma vida. Hoje temos uma filha e um filho lindos, frutos de um amor que resistiu a todas as tempestades. A sogra, aquela que tanto me desejou o mal, mal vê o próprio filho. Chega a passar de 4 a 5 meses sem sequer mandar uma mensagem para saber como ele está. Só aparece em festas das crianças, por pura formalidade. Eu, sinceramente, prefiro assim. Pessoas de coração tão ruim, nada acrescentam em nossas vidas. Esse é apenas um dos episódios. Houve outros, muitos outros, mas aprendi algo com tudo isso. O mal existe, ele se aproxima disfarçado de amizade, de bondade, até de ajuda. Mas quem confia em Deus, quem escolhe não revidar com a mesma moeda, encontra forças para seguir em frente. Meu nome é Camila, mas poucos me chamam assim. Quase todos preferem me chamar de Mila. Quero compartilhar aqui algo muito pessoal, que começa como um desabafo, mas que também carrega consigo um peso espiritual que não posso ignorar. Talvez alguns achem apenas coincidência, outros vejam como consequência natural das minhas escolhas, mas no fundo eu sei que o que vivi deixou marcas que até hoje não consigo apagar. Preciso voltar alguns anos no tempo para que a história faça sentido. Desde muito nova, eu já percebia que havia algo em mim diferente, não apenas nas minhas escolhas de vida, mas também na forma como eu percebia o mundo espiritual. Desde criança, eu via vultos nos cantos escuros da casa, ouvia passos durante a madrugada e sonhava com coisas que mais tarde realmente aconteciam. Minha mãe dizia que eu era apenas impressionável, mas no fundo eu sabia que havia algo além da imaginação. Quando cresci e comecei a me relacionar afetivamente, minhas escolhas não agradaram a minha família. Minha primeira relação foi com uma mulher chamada Patrícia. Eu era jovem e estava feliz, mas minha mãe nunca a aceitou. Eu ouvia dela que aquilo não era certo, que eu precisava mudar, que Deus não aprovava o que eu estava vivendo.
A pressão era tanta que, na tentativa de agradá-la, decidi terminar. Logo depois conheci um rapaz, Daniel, e comecei a namorar com ele. Mas a verdade é que aquilo não passava de uma farsa. Foram apenas 2 dias de relação até que eu não aguentei mais e decidi encerrar. Eu simplesmente não sentia nada por ele. Lembro-me de ter dito à minha mãe, naquele momento, que só namoraria novamente quando tivesse certeza de que seria alguém enviado por Deus. Eu acreditava que, se fosse da vontade divina, essa pessoa iria aparecer em minha vida de forma clara. E, de certo modo, parecia que isso realmente havia acontecido. Algum tempo depois, conheci Gabriel, primo da minha prima por parte de pai. Para deixar claro, ele não tinha nenhum grau de parentesco comigo, apenas uma ligação distante com a família. Nós nos conhecemos em uma reunião na casa dela, conversamos bastante naquela noite e em pouco tempo começamos a namorar. Foram 8 meses juntos, meses de convivência, de momentos bons e de dificuldades. Mas nosso relacionamento acabou de forma inesperada. O motivo foi que Patrícia, a mulher com quem eu havia me envolvido no passado, me mandou uma mensagem pelo Messenger. Gabriel viu essa mensagem e não suportou. Ele terminou comigo sem pensar 2 vezes. Eu tentei explicar, mas não adiantou. O relacionamento acabou ali. Depois disso, fiquei sozinha durante 6 meses, mergulhada em uma solidão que parecia me consumir. Foi então que conheci André, o homem que hoje é meu esposo. Com ele, as coisas pareciam diferentes. Ele era calmo, dedicado, me tratava com carinho e atenção. Nós nos apaixonamos e, com o tempo, nos casamos. Ficamos juntos por 6 anos. Durante esse período, comecei a trabalhar fora, a me ocupar mais com minha vida profissional. Foi então que, sem pensar muito, mandei uma solicitação de amizade para Gabriel, aquele meu ex que tinha terminado comigo por causa da mensagem. Para minha surpresa, ele aceitou imediatamente e me mandou uma mensagem. Começamos a conversar, a relembrar do passado, a falar sobre tudo o que havia acontecido. O problema é que meu esposo descobriu essas conversas. Ele não suportou e decidiu terminar comigo. Fui obrigada a sair de casa e voltei a morar com minha mãe. Esse foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu emagreci muito, quase não conseguia comer, chorava o tempo todo. Eu estava arrasada, sentia como se meu mundo tivesse acabado. Foi nesse estado de desespero que cometi o maior erro da minha vida. Eu queria, porque queria que André voltasse para mim. Nada parecia capaz de me fazer desistir dele. Então, tomada pelo desespero, comecei a procurar vídeos sobre amarração amorosa no YouTube. Assisti a vários e, sem pensar nas consequências, decidi fazer os rituais sozinha em casa. Fiz 2 vezes. Preparei os objetos, segui os passos ensinados, repeti as palavras. No entanto, nada acontecia. André não voltava. Certa vez, desabafando com a prima dele sobre a minha dor, ouvi dela um conselho diferente. Ela me disse para abandonar aquilo e orar, conversar com Deus, entregar tudo nas mãos dele. Se fosse da vontade divina, ela disse, nós voltaríamos. Aquilo mexeu comigo. Eu havia sido criada em berço evangélico, sabia que o que estava fazendo era errado, mas mesmo assim havia escolhido o caminho da magia. Me envergonhei profundamente. Foi então que decidi parar. Joguei fora tudo o que havia usado nos rituais, dobrei meus joelhos e pedi perdão a Deus. Passei a orar todos os dias, implorando que Ele me perdoasse por ter recorrido a algo tão sombrio. Eu dizia, Senhor, se for da Tua vontade que nós voltemos, que assim seja, mas se não for, me dá força para seguir em frente. Os dias se arrastavam e eu continuava firme em oração. Até que, de forma inesperada, André me procurou. Ele disse que sentia minha falta, que não conseguia parar de pensar em mim e que queria tentar novamente. Voltamos. Foi um momento de alívio e felicidade. Eu agradeci a Deus, acreditando que Ele havia ouvido meu clamor. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida sempre me assombrou.
Será que foi a amarração que fiz que trouxe André de volta? Ou será que aquilo não teve efeito nenhum? Essa pergunta ecoa na minha mente até hoje. Confesso que desde então passei a viver com certo receio. Por mais que eu tenha pedido perdão e tenha abandonado as práticas, sempre existe a dúvida se alguma marca espiritual ficou. Afinal, mexer com aquilo não é algo simples. Desde pequena eu já tinha experiências com o mundo espiritual, já via vultos e tinha sonhos reveladores. E depois de ter feito algo que sei que é proibido e perigoso, será que não abri portas que não deveria? Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto fui imprudente. Eu estava cega de dor e desespero e não medi as consequências. O importante é que, ao me arrepender de verdade, consegui retomar não só meu relacionamento, mas também minha paz espiritual. Eu amo André de todo o coração e acredito que o perdão de Deus foi o que realmente me trouxe até aqui. No entanto, ainda guardo dentro de mim uma reflexão sombria. E se não tivesse dado tempo de me arrepender? E se o preço fosse mais alto do que eu poderia pagar? É por isso que hoje compartilho esse relato, não como uma lição de moral, mas como um alerta. Quando estamos no auge da dor, podemos ser levados a escolhas que abrem caminhos perigosos. E às vezes, esses caminhos não têm volta. Esse foi o meu desabafo. Espero que sirva de reflexão para quem ouvir. No fim das contas, eu aprendi que nada que vem à força, nada que é manipulado, traz verdadeira felicidade. Se o amor não nasce do coração da pessoa por vontade própria, ele se torna apenas uma prisão disfarçada. O relato de Mila mostra o quanto o desespero pode levar alguém a buscar atalhos obscuros para resolver dores emocionais. As amarrações e feitiços parecem oferecer uma saída rápida, mas o preço que se paga muitas vezes não é visível de imediato. A dúvida que ela carrega até hoje é a maior prova de que mexer com aquilo deixa marcas. Se não no mundo espiritual, certamente na consciência. O verdadeiro amor não pode ser forçado e toda tentativa de manipulá-lo gera consequências. Às vezes, não se trata de magia ou castigo divino, mas da própria vida cobrando o peso das nossas escolhas. O mais assustador não foi o trabalho espiritual em si, mas a crueldade humana, a capacidade de uma pessoa de desejar o mal apenas por não aceitar quem somos. O mal, quando alimentado pelo ódio, encontra formas de se manifestar, mas também encontra barreiras quando a fé é maior. Não se paga o mal com o mal. Essa é a maior lição que tirei de tudo. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Sua história pode virar um vídeo. Até a próxima.